Pelas alturas, né? Vamos lá. Olha só. Ainda agora eu te falei que as horas extras têm que ser pagas quando são habituais. Supressão de horas extras habituais que foram pagas por mais de um ano gera indenização, hein? Foi só essa súmula que eu não abordei, das novidades. Gera indenização, não incorpora. Hora extra não é macumba, ela não incorpora. Ok? Certo. Não tem despacho de hora extra, negócio de incorporação. Vamos lá. Processo do trabalho. Antes de entrar em processo, eu vou tentar orientá-los, pedindo permissão a Deus para fazer isso, a fazer prova. Presta atenção, gente. Eu sugiro que os senhores façam pelo menos 3 leituras de prova. 3. Os senhores devem pensar amanhã como vão se comportar no domingo. Como é que a gente faz? A gente lê a prova do 1 a 80, já separando em 3 provas. O que você sabe, tem aquela convicção, sabe aquela questão que você faz na certeza? Você circula o número da questão. Aquela questão que você não sabe nem qual é o direito que está sendo perguntado, quanto mais qual é a alternativa correta, você faz um X no número da questão. Um X. Não marque nada nas alternativas, marque no número, tá? A questão que você sabe tem só uma alternativa marcada e uma bola no número da questão. A que você não sabe está um X e nada marcado nas alternativas. E vai ter aquela questão que você sabe mais ou menos. A que você sabe mais ou menos, você põe um traço na questão e tem 4 alternativas. Normalmente, vocês conseguem eliminar 2. Quem fez o curso de teste conosco aqui no FMB, eu acho que o melhor proveito do curso de teste é o sujeito aprender a fazer teste. A gente consegue passar num concurso só por exclusão. Basta ter frieza. Então, na hora, vocês vão ficar em dúvida entre 2. Como que vai ficar essa terceira modalidade de questão que corresponde a 60% da prova? É um traço e 2 alternativas, vocês já riscaram as alternativas, ó. Riscaram. E deixaram 2 em aberto. Presta atenção agora. Na segunda leitura da prova, vocês fizeram a primeira leitura. Quantos por cento da prova vocês fizeram? 20% só. Fizeram mesmo, marcaram 20%. Eliminaram outros 20% com X e deixaram 60% da prova em mais ou menos. Na segunda leitura da prova, vocês vão pegar só essas questões que estão marcadas com X, que eu chamo que é a questão nada sei. Existe a questão eu sei e existe a questão nada sei. Na questão nada sei, escolham uma alternativa e varem com ela. Pá! 20% da prova vai estar com X. Onde tiver X, vai ser uma mesma alternativa. Escolham ou A, ou B, ou C, ou D. Deus nos deu, Deus, divindade, como vocês queiram chamar, não me interessa. O nome para mim é de menor importância. Mas o Departamento Superior, como eu costumo chamar, o Departamento Superior, ele nos deu algo que nos torna diferente de uma cobra, de um rato, de uma barata, que não se chama instinto. Instinto todos nós temos, inclusive a barata. Ou, quando você se aproxima de uma barata, ela fica lá, vem aqui para me matar. Ela foge, por instinto de sobrevivência. Então, instinto todos nós temos. Deus nos deu intuição. Na hora que você for chutar, vai vir uma letra. É essa. Não mude.
Eu vou chutar C. Beleza, é C. Em todas aquelas que eu nada sei. Ok. De novo, quando vocês forem fazer aquelas questões mais ou menos, quando vocês voltarem para aquela questão que está só um traço, estou na terceira leitura da prova. Eu vou ler só 2 alternativas. Claro que eu vou precisar reler a questão e ler 2 alternativas, mas só 2 e não 4. Se eu releio só 2, a minha probabilidade de êxito é 50%. Se eu releio 4, cai para 25%. Então, eu escolho entre as 2 que me restaram. Pelo amor de Deus. Aliás, vai que a pessoa é ateu, né? Pelo amor que tu tens a ti. E se tu não tiver amor nenhum a ti, tem a tua mãe. Que é difícil uma pessoa não gostar da mãe. Eu não gosto de mim, eu me odeio. Eu estou aqui só fingindo, mas eu quero não passar mesmo para poder ter pena de mim e depois dizer, coitado de mim, não passei. Pelo menos com a mãe a gente costuma ter um negócio de um amor. Então, pelo amor à tua mãe, não mude a alternativa. A hora que você marcar, sabe quem vai vir dizer para você? Você marca um C lá, é a C. Aí o Satanás, o demônio, vai vir no teu ouvido e vai dizer, tá dando muito C. Você dá um beijo de língua no demônio, diz obrigado, amor, e troca. Aí eu te pergunto, vocês estão achando graça? Achem graça agora. Vocês conhecem algum capeta que tenha mudado e tenha acertado? Porque se conhece, eu já quero conhecer o demônio ou o filho do demônio. Porque eu não conheço nenhum. Vocês conhecem alguém que deixa de passar porque muda a alternativa? Ok, então vocês já conhecem, vocês sabem. Vocês são conscientes porque não tem demência mental. Ou alguém é demente mental aqui? Se for, tudo bem, eu entendo. Demência não posso, né? Não posso fazer nada, a pessoa tem problema mental. Não tendo problema mental e sabendo que as pessoas que trocam a alternativa não passam, por que tu trocas, hein? Acha graça agora. Acha graça que isso é engraçado. Porque eu adoro beijar na boca do demônio. Diga isso. Ele tem um beijo delicioso. Deve ser, cara. Então presta atenção. Ela disse em nome de Jesus, está repreendido. Presta atenção. Animal, presta atenção. Presta atenção. Sabe esse papo de que se Deus quiser eu passo? Deus quer, animal. Quem tem que querer é tu. Deus não quer o mal de ninguém. Então esse papo de, sabe, o faça a tua parte que eu te ajudarei? A parte dele ele vai fazer, nego. Quem tem que fazer a parte é tu. Tu que tem que fazer a tua parte. Então, o que você deu inteligência, deu intuição, mas a pessoa nega a intuição e muda na hora. Só para depois ter pena dela mesma. Então, se você quiser ter pena de você, vá chorar na frente do espelho. É garantido que você se morre de pena de você. Chora na frente do espelho. É mais eficiente. É legal, entendeu? É legal chorar na frente do espelho, estou com fim de ter pena de mim, vai lá e chora, olha para tua cara chorando. É uma emoção bacana. Mas não me muda a alternativa na prova. Tudo bem? Então, 3 recomendações. Primeira leitura da prova, ela já resolve a prova inteira. Separa joio do trigo. Segunda leitura, eu não perco tempo com questão que eu não sei, gente. Vocês não vão ser abduzidos pelo saber. Se não sabiam na primeira vez, não vão saber nunca, nunca. Aí a pessoa diz assim, eu não sei essa questão, mas eu vou ler de novo. Não é triste? A pessoa não sabe porra nenhuma e lê a questão. Depois lê de novo. Qual é a demência, gente? Qual é a demência? Fala sério. Se eu não sei nada, eu chuto a mesma alternativa. Entendido isso? Beleza. Vamos para o processo do trabalho agora. Se negar a intuição, presta atenção no que eu vou dizer. Eu desejo que o animal não passe. Eu sou baixinha, hein? Praga de mulher baixinha é um negócio. O meu aluno, a pessoa que está me ouvindo agora, que na hora da prova mudar a alternativa,
eu vou ficar feliz se não passar. Porque, não, eu sou boa. Que se os amigos não disserem pra gente a verdade, não são os inimigos que vão dizer. Entendeu? Eu quero que vocês passem. Vocês têm o direito de ser feliz e a obrigação de lutar por essa felicidade. O direito e a obrigação. Não dê chance para o azar. Tristeza, azar, coisa ruim, a gente não alimenta, a gente mata. Imediatamente, entendeu? Ninguém aqui tem o direito de se julgar. Ah, porque eu não sei se eu tenho direito de passar. Quem és tu, animal, para saber se tu tem direito de passar ou não? Quem tu pensas que és na vida? Tu não és nada como eu, não sou nada como aqui, ninguém é nada. Agora, eu tenho a obrigação de dar o melhor de mim. Porque Deus me deu saúde, Deus me deu a oportunidade de fazer a prova no domingo e de estar aqui agora, e por isso todos nós temos que ser gratos. Vamos agradecer por isso e responder a esta oportunidade. O resultado não nos cabe. É departamento superior, é inalcançável. Ok? Então vamos falar de processo de trabalho. A próxima, quando você escolher entre duas alternativas, você não mude. Isso. Já deixe só aberto o que pode ser. Ok? Processo do trabalho. Processo do trabalho, o que mais cai é o princípio da irrecorribilidade. Na realidade, se o concurso for para jaca e no concurso tiver no edital processo de trabalho, a pergunta vai ser sobre irrecorribilidade. Não precisa anotar, precisa entender. Olha só, tudo que parece, mas é diferente entre processo de trabalho e processo civil, está na prova. Porque eles adoram confundi-los. Então, eu vou te dar umas dicas em processo de trabalho que eu espero que vocês levem a ferro e fogo. Presta atenção. Quando é que cabe recurso? A decisão que está descrita ali na prova precisa acabar o processo. Você tem que olhar e dizer assim, isso acaba o processo? Se eu não fizer nada, acaba? Se acabar, cabe recurso. Se não acabar, não cabe recurso. Vou perguntar. Juiz indefere liminar. Acaba o processo? Cabe recurso? Cabe o quê? Cabe uma passagem direto para o inferno. Se não acaba, eu acabei de dizer, quando não acaba o processo, não cabe recurso. Não acaba, não cabe. 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 Pelo amor de Deus. Será que se eu virar morcego e falar de cabeça para baixo, vocês vão entender? De novo. De novo. Presta atenção. Toda vez que a decisão do juiz não acaba o processo, não cabe recurso. Para caber recurso, tem que acabar o processo. Vou dar uma outra alternativa. Juiz não homologa acordo. Pergunta para ti, acaba o processo isso? O juiz não homologa acordo, acabou o processo? Cabe recurso? Graças a Deus, Nossa Senhora de Nazaré. Então é sempre assim, ó, acaba, cabe recurso. Não acaba, não cabe recurso. Beleza? Outra dica. Quando não cabe recurso, pode caber MS, certo? Para caber MS, imagina a mão do juiz dentro do teu bolso. É isso. Para caber MS tem que ter prejuízo imediato. Para caber MS, eu tenho que estar sendo obrigado a pagar algo agora. Aí cabe MS. Vamos lá. Juiz indefere liminar. Indefere liminar. Acaba o processo? Cabe recurso? Não. Me manda pagar alguma coisa? Cabe MS? Não, também. Então, o que é que cabe quando o juiz indefere liminar? Nada. Não cabe nada. Juiz indefere homologação de acordo. Acaba o processo? Me manda pagar alguma coisa? O que é que cabe? Nada. Agora, diferente.
Juiz defere uma liminar de reintegração para o empregado que nem estável é. Defere liminar. Acaba o processo? Então não cabe recurso. Me manda pagar alguma coisa? Manda. Se me manda reintegrar o empregado, eu vou ter que pagar salário. Aí cabe MS. O prejuízo tem que ser agora, para eu poder pensar no MS. Agora, não é futuro, é já. Tá? Então, a pergunta que você vai fazer primeiro para você é, isso acaba o processo? Se acabar, cabe recurso. Não acabar, não cabe recurso. Isso mete a mão no meu bolso? Se meter a mão no meu bolso, cabe MS. Se não meter, não cabe MS. Aí, vamos lá. Tribunal Regional declara nulidade em um processo. Quando declara nulidade, manda voltar o processo para a vara? Manda. Isso acaba o processo? Pelo contrário, torna ele maior. Cabe recurso? Não. Me manda pagar alguma coisa? Cabe MS? Não cabe nada disso. Nem recurso, nem MS. Tudo bem? Então, a primeira coisa é saber quando cabe recurso. Segunda dica. Isso que eu acabei de falar é o princípio da irrecorribilidade, que cai em todas as provas, todas. 893, parágrafo 1º da CLT e súmula 214. Todas as provas. O que diz o princípio da irrecorribilidade? Só é recorríveis as decisões definitivas, sentenças, acordos que julgam recursos e as terminativas com caráter de definitivas. O que seria terminativa com caráter de definitiva? Um indeferimento da inicial. Se uma inicial for indeferida liminarmente, vai acabar o processo. Por isso cabe recurso. Essa não é uma decisão que tenha analisado o mérito da demanda. Mesmo não analisando o mérito, ela acaba o processo, então cabe recurso. Então, eu não preciso gravar se ela é definitiva ou se ela é terminativa. Eu preciso gravar se ela acaba ou se ela não acaba. Se ela acabar o processo, cabe recurso. Se ela não acabar, não cabe recurso. Ok. Aí eu não sei nada sobre o processo do trabalho. Eu sou amante do direito penal, como eu adoro crime, eu odeio trabalho. Normalmente é assim. Eu amo crime, odeio trabalho. É um negócio parece combinado, né? Engraçado. Eu fui uma excelente aluna de direito penal, eu. E de processo penal. E gostava de trabalho. Mas já é uma pessoa doente mental. Que normalmente o cara ama esse, odeia aquele. Normalmente. Aí vamos lá. Aí eu sou do cara que odeia o trabalho. Eu acho que trabalho só é para advogado feio, pobre, terno xadrez, gravata não sei o quê. Tudo que não presta é para advogado trabalhista. Eu choro de rir. Porque eu gostaria de ver qualquer um desses chiques e famosos do mundo de caras e de quem fazer uma audiência trabalhista. Para eu bolar no chão de rir. Essa é a maior piada. Porque é claro que os advogados trabalhistas são desdenhados. Faça uma audiência trabalhista. E diga se você é advogado mesmo, de verdade. Porque ali não tem ensaio, cara. É tudo valendo. E não tem Google. E agora o que é que eu faço? Não tem Exu. Vou agravar a excelência para pensar, porque não sabe o que fazer. Agrava para pensar. Não tem agravo de instrumento. Não tem agravo retido. É tudo na cara do peão. Pá, 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 pá. O peão sabe, ou é morto na audiência. Por isso, quando vocês acharem que é o Exu que cabe na hora da prova, o Exu é o agravo de instrumento, o espírito obsessor da justiça brasileira. Ou o Eresínio, que é o agravo retido. Não existe agravo retido no processo do trabalho. Não existe. Agravo de instrumento, quando tu pensares que é um agravo de instrumento, a resposta, a pergunta tem que ser um recurso. Que vê, olha só. Do indeferimento liminar de embargo de terceiro no processo de trabalho, cabe o quê? Aposto que o Exu já está na tua cabeça. Agravo de instrumento. No processo civil, cabe Exu. Mas embargo de terceiro é recurso? Então não pode ser agravo de instrumento. Deu para entender? É lógico? Do indeferimento de uma oitiva testemunhal, cabe o quê? No processo do trabalho. Pensa, quando o juiz indefere a oitiva de uma testemunha, acaba o processo? Então não cabe recurso animal. Não cabe recurso, porque não acaba o processo. Então,
Dica 2 é essa. Eu tenho que eliminar o agravo instrumento da minha cabeça. Porque o agravo instrumento no processo civil cabe se o juiz levanta, se o juiz achar graça. Se o juiz diz prazer, agrava o instrumento. Se o juiz diz desprazer, agrava o instrumento. Se o juiz se senta, agrava o instrumento. Se ele levanta, agrava o instrumento. Se ele acha graça, agrava o instrumento. Se ele ficar triste, agrava o instrumento. Tudo é agrava o instrumento. No processo de trabalho, esse cara não existe. Terceira dica. Aí eu não sei nada de direito do trabalho também. Eu vou chutar. Eu vou olhar para a prova e dizer, isso é conhecimento ou é execução? Se for conhecimento, eu chuto RO. Se for execução, eu chuto agravo de petição. Se for conhecimento, eu chuto RO. Se for execução, eu chuto agravo de petição. Se for conhecimento, eu chuto RO. Se for execução, eu chuto agravo de petição. Quais os recursos do conhecimento? RO, RR, embargos. Execução, agravo de petição, RR, embargos. Em ambos e paralelo, recursinhos menores, agravo de instrumento, agravo regimental. RO, RR, embargos na cognição, agravo de petição, RR, embargos na execução, podem existir na forma principal ou adesiva. Para ser adesivo, a decisão tem que ser parcial. Sendo total, obrigatoriamente é principal. O RO é o primeiro recurso do conhecimento. O agravo de petição é o primeiro recurso da execução. Qual o requisito comum a todos os recursos? Prazo, 8 dias. Se tu me errares isso, eu te mato. 8 dias são os prazos para os recursos trabalhistas. Todos. Só que os 8 dias do recurso adesivo são os mesmos 8 dias das contrarrazões. Porque como ele é adesivo, já existe um outro recurso. Eu estou no prazo para contrarrazoar esse outro recurso, eu faço a contrarrazão e o adesivo em 8 dias. Bom, então todos os 8 dias, todos os recursos, eu tenho que ter os requisitos intrínsecos, subjetivos, do vencido, só recorre quem perdeu, do interesse, aquele que perdeu tem que ter vontade de recorrer, e da capacidade postulatória. Recurso ordinário pode ser feito sem advogado. Recursos para o TST precisa de advogado. Não dá tempo. Recurso para o TST precisa de advogado. Ok. Todos os recursos, então, têm que ter os requisitos intrínsecos. Só que existem também requisitos extrínsecos. O que é que está fora do recurso? Prazo é extrínseco. Preparo é extrínseco. Procuração é extrínseco. Preparo só existe no conhecimento. No conhecimento. Na execução não tem preparo, ok? Quanto tempo eu tenho? Na execução não tem preparo. Beleza. Vamos lá. O prazo no processo do trabalho é assim, ó. Presta atenção. 8 dias, que conta igual ao processo civil. Começa a contar num dia útil, e se acabar num dia inútil, prorroga para o dia útil seguinte. Se eu protocolar um recurso antes dos 8 dias, vale? Não, porque ele é extemporâneo. Se eu protocolar um recurso depois, vale? Não, porque ele é intempestivo. Então, não vale nem o extemporâneo, nem o intempestivo. Ok, cuidado com o prazo cumprido por fax. Se eu cumpro o embargo declaratório por fax ou um recurso por fax, eu tenho 5 dias para juntar o original. Esses 5 dias não conta do fax. Esses 5 dias conta do dia seguinte ao término do prazo cumprido. Suponhamos, os 8 dias do recurso acabava hoje, sexta-feira, 14 de dezembro. Se eu fiz por fax, ainda que eu tenha feito fax ontem, quinta-feira, os 5 dias para a juntada do original vai contar em sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Entendeu, cabeção? Fax começa e termina em dia sem expediente forense. É diferente do prazo regular, que só começa e termina em dia com expediente forense. Ok?
O que é antes é extemporâneo, o que é depois é intempestivo. Preparo. Preparo para o empregado, custas. Para o empregador, custo de depósito recursal. Tem um recurso que só tem depósito recursal, não tem custas, que é o agravo de instrumento. Teve um recurso denegado, e aí vai ter o agravo de instrumento. O recurso denegado já pagou o depósito recursal no valor da condenação e até o teto estabelecido pelo TRT para RO e pelo TST para embargos e revista. RO, cerca de 6 mil. Recurso de revista e embargos, cerca de 12. Nenhum empregador deposita mais do que foi condenado. Nenhum. Se eu depositei no recurso ordinário o teto de 6 mil e a minha condenação é 8 mil, qualquer outro recurso que eu vou fazer, eu só vou depositar 2 mil. Porque é o que falta para complementar a condenação. Se não existir condenação, não existe depósito. Por isso que os recursos em ação de MS não têm depósito recursal. Porque a ação de MS não tem condenação em pecúnia. Então, todos os recursos de ação de MS não têm depósito recursal. Porque só existe depósito recursal nas ações com condenação em pecúnia. Ok? Custas são 2%. Quem paga? O empregado paga quase tudo. O empregador só paga na procedência e procedência parcial. Arquivamento em deferimento 267 e 269 pela prescrição, decadência e aplicação de qualquer uma das preliminares do 301 do CPC, inépcia, carência, tudo é o empregado que paga as custas. Então, indeferimento, liminar inicial, arquivamento 267 e 269 pela prescrição, 269 pela decadência, improcedência, empregado. Procedência e procedência parcial, empregador. Onde que vocês poderiam ter dúvida? Na procedência parcial. Não existe os dois pagam. É o patrão que paga. Não confundam custas com honorários periciais. Quem paga os honorários periciais é quem perdeu na perícia, independente do resultado da ação. Se a perícia for positiva, quem paga os honorários periciais é o patrão, mesmo que a ação seja negativa. Agora, se a ação for negativa, quem paga a custa é o empregado. Perícia positiva, honorários periciais pagos pelo empregador. Ação negativa, custas pelo empregado. Justiça gratuita para empregado vale para quem recebe até 2 salários mínimos ou para quem se declara pobre. Qualquer pessoa pode se declarar pobre. Não tem nada a ver com ter bens. Eu estou pobre se eu não ganho o suficiente para me manter. Se eu tirar da minha manutenção para pagar a justiça, se eu prejudicar o meu próprio sustento ou dos meus familiares, eu posso me declarar pobre. A declaração de pobreza goza de presunção de verdade. E a falsa declaração é crime tipificado no CP. Tá? Então, quem tem direito à justiça gratuita? Quem recebe até 2 salários mínimos ou quem se declara pobre. Não confundam justiça gratuita com honorários advocatícios sucumbenciais. Honorários advocatícios sucumbenciais é que precisa de advogado de sindicato. Justiça gratuita pode ser para qualquer advogado. Qualquer advogado pode pedir justiça gratuita para o seu cliente. Agora, honorários advocatícios sucumbenciais, o advogado tem que ser do sindicato e o cliente dele tem que ser pobre. Ok? Quantos são? Qual é o percentual? Até 15%. Olha a pobreza. Lá no processo civil é até 20%. Aqui é até 15% para advogado do sindicato do peão, que patrocina a causa de peão pobre. Ok? Vamos para sumaríssimo e competência, porque meu tempo está gritando ali. Se eu fosse vocês, eu quero tirar umas coisas para estudar até amanhã. Além do artigo 7º de ética, eu dava uma lida no 852, hífen A maiúsculo, a hífen I maiúsculo. Procedimento sumaríssimo. Eu dou minha cara à tapa, se não cai um desses aí na prova. À tapa. E pode encher a mão. À tapa. Sumaríssimo é questão de prova, galera. Sumaríssimo é questão de prova. Vamos lá, pincelar. Anima, anima, anima. Esse calor é tropa de elite. É só para você pedir para sair. É sério, estou falando. Acho que a gente podia ter vindo de biquíni, sunga, né? Dá um clima melhor. Pelo menos a gente ia pensar, estamos na praia. Vamos lá. Vamos lá. Sumaríssimo, até qual é o limite de sumaríssimo? É a minidade, olha.
40 salários mínimos. Mentira, eu tenho mais de 40. Abafa. 40 salários mínimos, sumaríssimo. Não vale em face da administração pública direta, autárquica e fundacional. Mas vale na administração indireta, tá? Empresa pública vai pelo sumaríssimo, sociedade de economia mista vai pelo sumaríssimo, só não vai os municípios, os estados, a União, respectivas autarquias e fundações. O resto tudo vai pelo sumaríssimo, ok? Cessionárias, permissionárias, administração indireta, toda vai pelo sumaríssimo. O que precisa para ter sumaríssimo? Endereço completo, porque a citação não pode ser por edital. Pedido certo determinado com respectivo valor. Admite perícia como prova. Então, eu posso pedir insalubridade e periculosidade pelo sumaríssimo. 2 testemunhas por parte. 2. Entrou com a ação, ela tem que ser apreciada em 15 dias e julgada em 30 dias. Apreciada em 15 e julgada em 30, em audiência una. A sentença é proferida na audiência, salvo motivo justificado pelo juiz. Essa audiência pode ser redesignada por motivo justificado. Exemplo, a ausência da testemunha. Testemunha não vai, eu posso redesignar a audiência, tá? Então, ela não é intransferível. Só que o juiz tem que justificar a nova data. Beleza. Posso fazer um pedido de declaração de nulidade de ato e cumular com condenação. Exemplo, peço para declarar nula a justa causa e peço para condenar a pagar aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais. Isso eu posso. Agora, um pedido só declaratório, eu não posso pelo sumaríssimo, porque tem que ter a condenação em pecúnia até 40 salários mínimos. Como ele tem esse prazo de ter que ser apreciado em 15 dias e julgado em 30, ele pode constar de pauta especial. Pauta especial é, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, já existia uma outra audiência. O sumaríssimo chega e passa na frente de todo mundo, que nem mulher grávida. Fura a fila. Recurso ordinário de sumaríssimo também pode constar de pauta especial. 10 dias para apreciação do recurso ordinário de sumaríssimo. Recurso de revista de sumaríssimo só cabe por afronta constitucional e divergência de súmula do TST. Nos outros casos, cabe ainda por violação de lei federal e por outras divergências. Sumaríssimo é só Constituição e súmula do TST. Embargos no sumaríssimo é igual nos outros casos. O embargos que vocês que formaram há muito tempo ainda dizem assim, de divergência, de infringência, de nulidade, não existe mais isso, é só embargos. Desde 2007. Embargos só cabe de decisão de turma do TST. Por divergência de súmula do TST, de outra turma ou de MOJ. Então, sempre por divergência. Não cabe por afronta constitucional ou violação de lei federal. Tá. E o embargo no sumaríssimo é igualzinho. Ok? Outra coisa que costuma cair, competência. Competência territorial é a mais simples. Onde é que eu proponho ação? Onde o peão trabalhou. Se o peão trabalha em mais de uma cidade ao mesmo tempo, ó, motorista de ônibus da linha Porto Alegre, Belém do Pará, onde ele propõe a ação dele? Não tem último, não tem último. Ele anda todo sempre, Porto Alegre, Belém, Belém, Porto Alegre. Porto Alegre, como é que é o último? Na casa dele, no domicílio do autor, peão. Na casa dele. Olha, tem aquelas alternativas do processo civil que nunca vai valer para vocês, tá? O que não vale para a gente em processo de trabalho? Domicílio do réu, não vale. Foro de eleição, não vale. Foro privilegiado, não existe no processo de trabalho. Não tem privilégio, não tem eleição, não tem réu, não tem sede da empresa. Não tem nada disso. Então vai ser na casa do peão, tá? Se porventura ele trabalha na linha Belém, Porto Alegre, Belém, mas ele presta conta do serviço dele em Goiânia, ele vai ter que propor em Goiânia. Porque ele é subordinado à Goiânia. Ok? Empregado é contratado em um local para trabalhar em outro, ele pode escolher entre o local da contratação e o local da prestação de serviço. Veja que tudo está voltado para o empregado e não para o patrão, cabeção. Domicílio do autor, ele, autor, escolhe, não é o patrão que escolhe. Ok?
Empregado brasileiro que foi para o estrangeiro propõe no Brasil, salvo o Tratado Internacional que dispõe o contrário. Competência material. Presta atenção. Um empregador, cliente meu, morto de chique, andava muito bem alinhado. Aquele homem, tipo de homem que a mulher diz assim, excelente partido para minha filha. Bonitão, terno bem cortado. Dono de um restaurante no bairro chique de São Paulo, Itaim. Um bom, famoso restaurante. Numa briga mais acalorada com um garçom seu, comeu a orelha do garçom, mastigou e engoliu. Eu, para minha desgraça, era advogado do comedor de orelha. Eu podia ser advogada do sem orelha. Aí, então, esse é o partidão. Olha, a mãe dá para a filha perder a orelha com brinco e tudo. Ele é só tirar o brinco. Aí o comedor de orelha comeu a orelha do seu empregado. Adivinha qual a orelha? A direita, que o buraco ficava na cara do juiz. Assim, ó. Podia ser a esquerda, não, tinha que ser aquela, a direita. Era o empregado à minha frente, aquele buraco, e o juiz olhando para o buraco lá. Podia ser a outra, o juiz não podia dizer, vira aí para eu ver, né? Não, não precisava virar. Estava lá o buraco na cara do juiz, olha. Preste atenção. Esse juiz julga o dano moral? Imagina a pessoa sem orelha. O que foi? Não, meu patrão comeu. Julga dano moral? Julga dano estético? Dano material? Rescisão indireta? Crime? Criminal. Presta atenção, gente. Julga tudo, menos a área penal. Essa é a lógica. Tudo que sai da relação de emprego é o juiz do trabalho que decide. Menos crime. Menos crime, ok? Crime tem que atravessar a Marquês de São Vicente e para o outro lado. Não vai rolar lá no prédião do Nicolau. Tem que ir para o prédião do outro lá. Tudo bem? Presta atenção. Presta atenção. Eu tenho um empregado que mora nos fundos da minha empresa. Numa edícula que eu tenho lá nos fundos da minha empresa. Só que eu mandei o empregado embora, agora eu quero a edícula de volta para dar para o futuro empregado. Sabe o que ele diz? Adoro morar nesse bairro, não vou sair daqui. Como é que eu tiro esse empregado da edícula? Na porrada? Comendo a orelha dele? Que ação eu vou mover para tirar o empregado da edícula? Exato, uma possessória, uma reintegração de posse. CPC está lindo, 920, lindo. Em que justiça? Ok, presta atenção. Reintegração de posse é crime? Então é na justiça trabalhista, cabeça grande. Só o crime que está fora. O resto está tudo dentro da justiça do trabalho. Deu para entender? Simples, o cabeção pensa, é crime? Possessório é crime? Não, então é juiz do trabalho. Tudo bem? Monitória, possessória, consignatória. Imagina que o meu empregado é solteiro e morre. Para quem naturalmente eu ia pagar a verba rescisória desse empregado? Para a mãe, para o pai, não é verdade? O problema é que depois que ele morre, brota filho de tudo quanto é lugar. Eu faço uma consignatória. Em que justiça? Trabalho, porque isso não é crime. Então só tira da justiça do trabalho o que for crime, ok? O resto tudo fica na justiça do trabalho. Tudo da relação coletiva de trabalho também é na justiça do trabalho. Tudo. Greve, dissídio coletivo, tudo justiça do trabalho. Impugnação de candidatura, impugnação de eleição, tudo justiça do trabalho. Trabalho que não seja de empregado, também na justiça do trabalho. Eventual, corretor, autônomo, avulso, isso não é empregado e é justiça do trabalho. Só que quando for profissional liberal contra cliente, aí é justiça comum. Tá? Advogado, médico, dentista, cobrando honorários, vai para a justiça comum. Última. Trabalho para administração pública. Se for estatutário, concursado pelo regime jurídico único, não é justiça do trabalho. Concursado pela CLT, é nosso. Gafanhoto. O cara que entra sem concurso. Gafanhoto, não sabe o que é gafanhoto? Passarinho. Passarinho? Passarinho sabe. Sujeito entra na administração pública sem concurso público. O não concursado é na justiça do trabalho.
Não concursado, concursado pela CLT é trabalhista. Concursado pelo regime jurídico único não é trabalhista. Beleza? Meus amores, a gente vai ficar por aqui. Última recomendação. Todas as vezes que eu venho em Paula de véspera, todas as vezes, eu saio da minha casa, eu entro no meu carro e eu fico pedindo assim, ó. Meu Deus, permita que eu fale o que eu devo falar. Meu Deus, me permita ser um instrumento de auxílio a essas pessoas. Todas as vezes. Todas as vezes eu sinto uma vontade imensa, imensa, de entrar dentro de vocês. Entrar dentro de vocês e dizer para vocês mesmo, lutem. Lutem. A gente pode até não conseguir, mas quando a gente luta e não consegue, a gente fica com a cabeça erguida, porque a gente não tem o sentimento do fracasso. Agora, quando você não luta, você sente culpa, e a culpa ela vem associada ao fracasso. Quando você luta, não deu certo, você diz para você mesmo, não tem problema, eu vou para o outro. Agora, quando você não luta para você curar essa sensação de fracasso, é muito difícil. Então, lutem para que vocês não tenham culpa. Deu para entender? Não é para não aprovar ou para aprovar. Lutem para não sentir o sentimento podre da culpa, da angústia, da frustração. Esses bichos ruins, a gente não alimenta, porque eles comem a gente. A gente só alimenta coisa boa. Então, lutem, 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 façam a prova até o último minuto. Quando vier sentimento ruim, pensamento negativo, rebatendo, 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 até o último minuto. O que vai ser o resultado disso, não nos cabe, não nos pertence. Quem for fazer trabalho, eu espero, de coração, na quarta-feira, o nosso curso de segunda fase começa. Quarta e quinta-feira, vocês vão ter atividade para Natal e Ano Novo, até o recomeço em janeiro. Muito importante. Aluno que está me ouvindo agora, não quero que entre na turma de janeiro. Quero que entre na turma de dezembro, porque vai ter uma atividade longa para ser cumprida, que vai fazer toda a diferença para o aluno que vai chegar só em janeiro. Eu vou ter atividade diária, vai ter um roteiro para você fazer o seu Natal e o seu Ano Novo. Claro que eu vou respeitar o dia de Natal e o dia de Ano, não se preocupem. 2 dias e 2 dias, mas não é 20 dias, entendeu? São só 2 e 2, beleza? De coração, boa sorte, lutem. Beleza? Muito obrigado.